Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. Hoje o frio chegou de novo, depois de uma trégua, e está complicado, mas é muito bom a gente estar reunido aqui mais uma vez, buscando os ensinamentos do Cristo. E hoje também é uma tarde muito especial, porque a gente vai dar continuidade à comemoração do lançamento do livro Céu e Inferno, pelos seus 160 anos de lançamento. Então nós iniciamos na quarta-feira e hoje nós vamos dar prosseguimento. Então, até se a Cristiane já quiser nos acompanhar aqui na abertura, tá? Que a gente está tendo também a alegria muito grande da Cristiane estar conosco aqui, que ela que faz parte do CERJ, da FEB, e como ela mesma disse, que eu acho que é a melhor definição de todas, é uma trabalhadora de Jesus. Então ela está conosco hoje aqui, para nos brindar com mais uma parte do estudo do livro Céu e Inferno, pelos seus 160 anos de lançamento. Então nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofes, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo, que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Então, meus irmãos, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso companheiro de todas as horas. Agradecendo ao Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de amor, buscando através do Teu Evangelho, Senhor, o amparo necessário para a nossa caminhada. Caminhada que temos visto com dias tão difíceis, tão doloridos, com tanta violência, com tantas guerras, mas por isso mesmo, Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos, buscando a força, a coragem, a fé e a esperança em dias melhores. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, para que assim possamos fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Que Tu possas abençoar a cada um, irmão, que aqui se encontra, encarnado e desencarnado, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, e também a nossa irmã Cristiane, que está aqui conosco, para que ela possa ser assistida e amparada na apresentação do seu estudo. Que tenhamos uma tarde de paz, Senhor, e que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos,
boa tarde a todos. É um prazer imenso estarmos aqui hoje com vocês. É a União Municipal Espírita de Petrópolis, um nome que surge já na forja da União. Então, que possamos hoje vivificar esse espaço como um espaço de reflexão acerca dos ensinamentos do Mestre e, como nos dizia a página inicial, que possamos utilizar o tempo em favor do Evangelho. E Jesus já nos espera há mais de 2000 anos no tocante ao cumprimento dessa tarefa. Então, que possamos mergulhar nos conceitos, inclusive, desse livro luminar, que é o Céu e o Inferno, que no século XIX descortinou todo um detalhamento acerca da imortalidade da alma e da reencarnação, chancelando a justiça divina através da compreensão desses dois grandes conceitos: imortalidade da alma, reencarnação, sendo que o espírito ele é imortal, estando sempre vinculado à sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas nos compete hoje trabalharmos o capítulo 8º do livro O Céu e o Inferno, que vai tratar dos anjos. E para começarmos a descortinar esse assunto, se faz necessário, como Kardec faz no capítulo, uma imersão no conceito que o catolicismo nos entrega a respeito do que seriam os anjos. Quando frequentamos a igreja, e muitos de nós são egressos da igreja, nós, quando nos deparamos com os insumos doutrinários, a gente acaba por fazer uma conclusão. Bom, os anjos são os espíritos superiores. Isso não está de todo errado, mas a igreja não entende os anjos como nessa relação do anjo com a matéria e com o homem. E é por isso que cabe nesse início, e por isso que Kardec também o faz, uma explicação, porque não é tão simplista se compararmos os anjos aos espíritos superiores. Kardec faz uma imersão na conceituação católica e vai nos explicar que esse conceito e esse entendimento do que seriam os anjos, ele surge nos famosos concílios da igreja, e nesse caso da igreja medieval. Esse conceito do anjo, ele vai ser amarrado, ele vai ser burilado no concílio de Latrão. E aí a gente foi pesquisar quando ocorreu esse concílio de Latrão entre as lideranças religiosas da Igreja Católica, e a gente chegou a um período, não a uma data. Isso também é curioso. O Concílio de Latrão é o substrato de 5 diferentes reuniões que aconteceram do ano 1123 a 1517. Em 1517 o Brasil já tinha sido descoberto, E do outro lado do continente, do outro lado do oceano, no continente europeu, as lideranças eclesiásticas discutiam o que seriam os anjos. E por que eu estou falando isso? Porque na culminância da nossa reflexão conjunta na tarde de hoje, nós traremos também um pouco da biografia do patrono espiritual do Brasil, do nosso anjo Ismael. Então faremos uma convergência temática entre o que nos diz o céu e o inferno e qual seria essa biografia de Ismael e qual é a relação que ele tem com a terra do cruzeiro. Mas voltando ao céu e inferno, o concílio de Latrão então acontece nesse período, entre 1123 e 1517, e as lideranças eclesiásticas chegam a esse consenso. Acreditamos, Igreja Católica falando, tá, gente? Acreditamos firmemente que só há um Deus verdadeiro. Até aí, também achamos isso. Eterno e infinito. Que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas,
espiritual e corpóreo. Tirou do nada. Espiritual e corpóreo. Angélica e mundana. Então, a criatura espiritual conversa com as virtudes, conversa com a angelitude. E a criatura corpórea conversa com os vícios, conversa com os elementos mundanos, tendo formado depois como elo entre as duas, ou seja, espiritual e corpórea, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Então nós temos matéria, nós temos espírito, e nesse meio do caminho aí nós temos o ser humano. É o que a igreja, é o que o espiritismo entende, gente? Sim ou não? Não, né? Então, existe aí um terceiro elemento, que somos nós, os humanos, que ficam no meio do caminho. E essa explicação, ela é inconsistente. E na medida que a gente for expondo aqui a ideia da conceituação católica, nós vamos apresentar as refutações de Kardec. E a primeira delas é essa, eu estou lendo textualmente a tradução de Kardec, a explicação de Kardec, a análise dele sobre essa teoria. Estão, diz Kardec, por assim dizer, no primeiro plano falando dos espíritos angelicais. Né? No primeiro plano da criação temos esses espíritos angelicais, contrastando com o último, onde a vida é puramente material. Então, espírito, matéria, só que o espírito é angelical e a matéria é matéria. E entre os dois, medianamente, existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. E aí vem a astúcia do nosso codificador. Ele diz o seguinte: a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria. Então, o anjo, ele não guarda relação direta com a matéria, é um elemento dissonante da matéria. Por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. E aí, Kardec vai apresentar a argumentação espírita. Ele diz o seguinte: o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ao demais a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Ele ensina-nos, o Espiritismo ensina-nos que a alma, ela é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro. A espiritualidade é-lhe a essência, e a sua vida normal é a vida espiritual. Então, para a doutrina espírita, não existem esses três elementos. O elemento humano é a alma, é a conjunção entre o espírito, que é imortal, não é eterno. Eterno é Deus. O espírito, ele é imortal. E esse espírito imortal, ele encarna no invólucro físico, a fim de que ele possa, através das injunções da matéria, provocar o seu burilamento espiritual, provocar a sua ascensão espiritual, laborando dentro da lei divina, que consolida para ele um caminho ascensional, na medida que ele trabalha as suas virtudes e amortiza os seus vícios. Então, na injunção da carne que o espírito imortal promove a sua evolução. No entendimento católico, só para ficar
mais fácil da gente compreender, eu vou me abster um pouquinho da leitura e tentar trocar em miúdos com vocês, com as minhas próprias palavras, o que diz a Igreja Católica. A Igreja Católica diz que quando da criação dos anjos, esses já nascem perfeitos, completos com todas as virtudes. E Deus os cria assim, instantaneamente e perfeitos. E é delegado ao homem toda uma forja de dor, todo um caminho árduo ascensional, que nós nunca alcançaremos o mesmo patamar dos anjos. Por isso que os anjos vão se manter eternamente uma categoria à parte do homem, do Filho de Deus. Agora vamos refletir juntos se isso faz algum sentido. Se Deus é Pai, como é que Ele, como Pai, amoroso, justo, sábio, bom, pode, desde o primeiro momento da criação, já criar distinção entre os seus filhos? Porque se Ele é o Criador e Ele tudo cria, Ele já cria, no caso da teoria católica, essa criação ela já é uma criação separatista. Ela já é uma criação injusta, porque Ele cria seres perfeitos e delega todo um caminho evolutivo na forja da dor, muitas das vezes, quando nós não optamos pela lei divina, na forja da dor, para os seus demais filhos, que precisam suar, que precisam sofrer, que precisam se burilar para alcançarem um determinado patamar de interlocução com a criação, né? Um patamar evolutivo, né? Onde eles possam aurir a felicidade, mas que mesmo assim, esses elementos nunca vão chegar ao ápice. É esquisita essa teoria, é injusta, não se coaduna com a justiça divina. Uma outra questão, né, que Kardec, ao longo do capítulo, vai contrapondo a essa teoria dos anjos da Igreja Católica. Ele diz o seguinte: em qualquer... E aí eu vou apresentar para vocês duas teorias que também estão dentro dessa estrutura do pensamento católico. No concílio, exatamente no concílio de Latrão, eles dizem o seguinte, as autoridades eclesiásticas: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos criou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea. Tá? Isso a gente até já leu anteriormente, mas essa é a base, essa é a máxima desse concílio de Latrão. E aí Kardec vem falando: entretanto, um dos dogmas fundamentais da Igreja Católica diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, ou seja, todos os elementos da criação foram criados do nada, e agora vem o detalhe, há 6.000 anos. Então, o Concílio de Latrão estabelece uma coisa que foi criada do nada, e a própria Bíblia diz que dentro desse espaço temporal de 6.000 anos, todos esses elementos em a natureza foram criados, não passando de transformações entre si, tem confluto dos seus laços de união. Então, assim, em quem crer, né? Na Bíblia ou no concílio? E aí Kardec vai contrapor também, só para a gente apresentar um terceiro elemento, dizendo o seguinte, contra o que defendem os líderes da igreja. Eles falam: o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, e esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim, por isso é o seu destino. Ou seja, a finalidade maior seria a união da alma ao corpo. E aí Kardec vem contrapondo: se o destino essencial da alma é estar ligada ao corpo humano, se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades. Claro,
O homem possui faculdades. Se a destinação final e a finalidade maior for a junção da alma com o corpo, agora completa Kardec. Forçoso é concluir que sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Claro, se a alma está fadada a ficar eternamente ligada ao corpo, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ou seja, desconhece totalmente uma das premissas maiores que consideramos na doutrina espírita, que a vida do espírito ela é matricial. A dinâmica espiritual ela é matricial. O que exercemos aqui dentro do corpo é uma dinâmica secundária dessa vida que é matricial, a vida do espírito. É justamente o contrário. É justamente o entendimento que devamos ter que o espírito liberto, ele está vivo na sua essência. E o corpo lhe serve apenas como instrumento para a sua evolução espiritual. Para que estagiemos na Terra essa experiência carnal e, através da forja da carne, possamos nos purificarmos espiritualmente. Percebem a diferença? Então, os anjos, eles são para a Igreja Católica uma classe à parte. O que contradiz o que entendemos dentro da estrutura Deus, Espírito e Matéria, que seriam a tríade, os três grandes elementos para entendermos a conjuntura espiritual que nos afeta sobre a face da Terra. Kardec ainda vai falar, segundo a Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. E aí o codificador pergunta, e o que faziam, pois, os tais anjos que foram criados independentes do homem anteriormente a essa era? Durante a eternidade, quando não existia o objetivo das suas ocupações. E aí, por falar em ocupações, a Igreja Católica, ela também classifica os anjos em 3 grandes hierarquias ou principados. Com certeza vocês já ouviram falar dessas divisões. Os da primeira hierarquia são os serafins, os querubins e os tronos. Esses seriam os anjos da primeira hierarquia. Os da segunda hierarquia são ligados às, e aí vem verbetes curiosos, são ligados às dominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres, ou seja, suas dominações. As virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano. Percebam o olhar enviesado, as virtudes, os anjos das virtudes, que atendem aos interesses da Igreja e talvez aos interesses humanos. E depois os anjos de guarda. Esses são mais comuns a todos nós, né? Os espíritos protetores, aí sim, podemos comparar aos espíritos protetores, aos nossos amigos, né, protetores de uma forma mais direta, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. São os anjos guardiões, os nossos anjos, os nossos amigos espirituais mais próximos. O amigo espiritual que, na medida que encarnamos, ele assume, né, o dever e o compromisso de nos acompanhar de uma forma mais próxima, velando por nós, nos orientando, nos apontando o caminho correto. E é muito bonito entendermos isso. E aqui fica uma lembrança que eu quero que vocês guardem, não só
na cabeça de vocês, como também, principalmente no coração. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Porque esse amigo espiritual, ele está o tempo inteiro ao nosso lado, nos prestando assistência direta, customizada, personalizada, 24 horas por dia. E é muito consolador a gente se lembrar disso diante dos momentos de aflição, né? Eu até aproveito nessa assembleia aqui para pedir desculpas ao meu amigo espiritual, porque ele faz muita hora extra por minha causa. Muita. Eu castigo ele. Então eu estou agradecendo publicamente a ele também por essa dedicação amorosa, desinteressada, né? Somos almas irmãs conectadas pelo tempo e pelas vivências. E é muito bom sabermos que temos amigos espirituais tão próximos. E aí, Kardec vai fazendo ao longo do capítulo muitas considerações. Eu não quero me deter em todas elas, até para a gente poder trazer uma amplitude maior, mas, por favor, leiam esse capítulo 8º do Céu e o Inferno, para que vocês tenham acesso a todas essas considerações e análises de Kardec em relação à teoria dos anjos da Igreja Católica. E agora vamos muito sucintamente, porque eu ainda quero contar para vocês antes. Meu tempo é 1 hora, né? Então eu estou sem relógio aqui. Você me avisa? Tá. Eu já estou quase na segunda metade do nosso momento aqui, então eu quero me apressar para trazer para vocês os pontos-chave mais importantes. Então, vamos falar agora de qual é o entendimento do anjo para o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas, diz Kardec. A revelação espírita, neste ponto, confirma que são espíritos mais evoluídos que nós. Confirma também a crença de todos os povos, de todas as civilizações, de todas as etnias, de todas as sociedades, desde as mais primitivas e tribais. Sempre houve a crença nos anjos, nesses espíritos mais evoluídos que intercediam pela vida humana. Isso não é um entendimento novo que a doutrina espírita nos traz, mas a doutrina espírita vai nos explicar a dinâmica da relação desses para conosco, como ela o faz também em relação a tudo. A doutrina espírita, a terceira revelação, ela se consagra como uma doutrina em tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, trazendo como uma característica basilar a potência da explicação da dinâmica espiritual e de como essa dinâmica espiritual, que é matricial, se relaciona com a vida humana. Então, em quase todos os aspectos, ou melhor dizendo, em todos os aspectos doutrinários, nós vamos sempre encontrar o fulcro filosófico explicando essa dinâmica da vida espiritual com a vida material. E aí, no tocante à explicação dos anjos, a doutrina espírita também é exitosa. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. E aí, acrescidos do trabalho, que é o meio de aquisição das virtudes, e visando o fim, a finalidade maior da vida humana, que é a perfeição, o caminhar em direção a essa perfeição, todos nós temos essas possibilidades e as nossas perspectivas. Então, não é verdadeiro afirmarmos que os anjos fazem parte de uma classe à parte, privilegiados por Deus, que já nascem perfeitos e que nós, em contrapartida, humanidade, homens encarnados, não poderemos nunca alcançar o patamar angelical. Sim, podemos alcançar o patamar angelical. Aliás, somos sementes de anjos, né? Porque chegaremos um dia na nossa escalada evolutiva, no nosso esforço evolutivo, chegaremos a ser espíritos puros e angelicais. Né? Isso é destinação de todos nós. Vai depender do quanto nos esforçarmos ao longo desse caminho.
Eu gosto muito de uma imagem, né, que na mesa mediúnica a gente tem esse privilégio, né, desse intercâmbio com o mundo espiritual, e eu tenho um espírito próximo a mim, muito querido, que é da raiz africana, né? São os famosos pretinhos velhos, né, a quem a gente tem um amor, uma gratidão muito grande. E esse amigo espiritual, que é de raiz africana, ele sempre, quando se aproxima de mim, ele me oferta imagens mentais. Então, certa vez estudávamos sobre a questão da evolução e do potencial que cada ser humano tem de adquirir virtudes nessa escalada evolutiva. E ele me dizia assim: Cristiane, o homem, na sua malemolência, na sua preguiça, ele elege para a sua escalada evolutiva uma escada, e aí ele me projeta essa escada, uma escada com degraus muito suaves. E ele cumpre uma determinada altura ascensional, galgando muito vagarosamente a sua escalada evolutiva através desses degraus pequenos. Por que degraus pequenos? Porque exige pouco esforço. Mas e aí, questão para os engenheiros e arquitetos, quando a gente estabelece uma determinada altura para uma escada, né, é lógico que a gente vai distribuir os degraus e vai determinar a altura dos próprios degraus. Se elegermos muitos degraus pequenininhos, a gente vai ter que construir muito mais degraus. Concordam comigo? O que seriam esses muito mais degraus? Muitas mais vidas sobre a face da Terra. Necessárias serão muitas outras encarnações para que aquele indivíduo cumpra a determinada altura da escada. Agora, o espírito engajado, compromissado com a sua evolução, um Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo de Tarso e que resolve, numa mesma encarnação, abandonar o homem velho em prol do homem novo, crístico, do homem integral, totalmente interligado com a esfera e o hálito divino. Esse homem, esse Paulo de Tarso, ele elege para a sua escada degraus muito altos, que vai exigir dele esforço, que vai exigir da sua musculatura espiritual empuxo. A gente não faz musculatura para o corpo? Vamos fazer musculatura da alma também, musculatura espiritual, né? Musculação espiritual, para a gente ganhar tenacidade. Então, Paulo, ele elege essa escalada evolutiva através de muito esforço, mas também os degraus de Paulo são largos, são grandes, e ele vai alcançar esse patamar superior de espírito puro em menos tempo. E essa oportunidade nos é legada pela providência divina a todos nós, de forma ampla, irrestrita, indistinta. Todos nós temos essa potencialidade, né, de valorizarmos o ensejo da atual encarnação para promovermos o salto quântico. Isso é possível. E os espíritos superiores, eles não se abstêm em nos avisar. Aproveitem a atual encarnação de vocês. Existe na erraticidade, no mundo espiritual, uma fila quilométrica de almas pleiteando a oportunidade da encarnação. André Luiz, quando nos escreve a obra Nosso Lar, não sei se vocês tiveram já a curiosidade de ler o prefácio da obra, porque poucos leem prefácios de obra, mas André Luiz nos fala na abertura de Nosso Lar, justificando a intenção da escrita da obra, dizendo que a obra Nosso Lar quer nos conclamar a aproveitarmos a atual existência. Aproveitem a atual existência. Sigam o meu testemunho, porque eu malbaratei a oportunidade da minha encarnação. A finalidade da obra de Nosso Lar está lá, na abertura do livro. André Luiz confessa isso. Eu escrevo essa obra
para chamar a atenção de todos vocês que me leem, para que aproveitem a vida, aproveitem a atual conjuntura da encarnação terrena de vocês para vocês angariarem virtudes, para vocês aproveitarem a oportunidade que a providência divina vos concede, para que alcancem patamares superiores, né, na escalada evolutiva de cada um. Né? E a escalada evolutiva de cada um, ela é solitária, ou melhor, feita em solitude. Ninguém pode evoluir o outro. A tarefa da evolução, ela é individual. Por mais que eu ame alguém, eu posso prestar suporte, eu posso prestar aconselhamento, eu posso prestar conhecimento, mas eu não posso evoluir o outro. A evolução espiritual, ela é feita em solitude e ela depende de nós e nós respondemos por ela. Então, aquele indivíduo que anula a sua vida por causa de outrem, esse outrem não vai responder se aquele indivíduo ficar estacionado, porque a responsabilidade da vida e do que fazemos dela é responsabilidade de cada um. E não tem desculpa. Ah, eu não evoluí porque eu estava muito mobilizada com meu marido. Então eu olhava por ele e deixava de olhar por mim. Isso não é desculpa. A evolução do marido é do marido. A sua evolução é sua. Ninguém evoluiu. Ninguém evolui o outro. Nós vamos responder por isso. Então aproveitemos as nossas vidas. E por falar em aproveitar a vida, eu queria aproveitar esses momentos finais para contar a vocês uma história que tem a ver com a raiz essencial do nosso país, tem a ver com a raiz essencial da pátria do Cruzeiro, tem a ver com a nossa história espiritual e nos fala muito da missão espiritual do Brasil. Uma vida ofertada a todos nós. Temos o conhecimento que Ismael, o anjo Ismael, daí porque eu estou trazendo essa personagem para a culminância do estudo de hoje, temos a consciência que o anjo Ismael é o patrono espiritual do Brasil. Quando falamos de Federação Espírita Brasileira, dizemos: o anjo Ismael montou a sua tenda. E essa tenda significa Federação Espírita Brasileira, órgão unificador do movimento espírita brasileiro. Mas por que tenda? E eu conversava com Bernadette, antes da gente entrar aqui no salão, e a Bernadette me falava assim: puxa, Cris, mas é verdade, eu nunca tentei para essa palavra, por que tenda? E eu faço essa pergunta para vocês: por que tenda? Alguém sabe me explicar? Por que a palavra tenda e não casa, e não morada? Seria por causa porque ele era um filho chamado bastardo, né? E então a tenda, o deserto, eles andavam nas tendas. É isso. Eles viviam nas tendas. É bom conversar com pessoas inteligentes que trazem contributos verdadeiros. É isso mesmo. Pois é, eu estou reconhecendo ela. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Falar de Ismael é considerar uma antiga parceria em favor do nosso país, da terra do Cruzeiro. No livro Gênesis, nós vamos encontrar nos capítulos 16 e 21 a referência a Abraão e as 12 tribos de Israel. Mas como surgiram as 12 tribos? Como é que foi essa raiz inicial do povo hebreu? E quando pensamos em Abraão, pensamos em Saraí e pensamos também na escrava Agar, que compunha, né, a coletividade daquele lar. Abraão não tinha herdeiros. Saraí, teoricamente, não era fértil, ou Abraão não era fértil, enfim. O casal não conseguia conceber filhos, herdeiros. E aí, diante da necessidade de ter herdeiros, Saraí permite a Abraão a se deitar com a escrava Agar.
escravo. Tem opção? Não tem opção. E a partir desse momento, Agar concebe, mas ela não sabe que concebeu. E após essa ação, começa a ficar estremecida a relação entre Agar e a dona da casa, Sarai. Sarai se vê maculada pelos ciúmes, pela inveja, e começa a ter ali uma relação muito acirrada. A relação acirrada atinge um momento de culminância e Agar resolve abandonar a casa, fugir para o deserto. E aí, quando Agar está nessa jornada do deserto, ela ouve a voz do anjo, de novo anjo, a voz do anjo do Senhor, que diz o seguinte: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Volta para a tua senhora e humilha-te diante dela. Uma mulher sozinha no deserto, nervosa, porque estava sendo coagida dentro da casa, pela prevalência da dona da casa, Sarai, que ouve a voz de um anjo que diz: humilha-te e volta para casa. Por que eu estou sublinhando essas palavras? Para que vocês possam mensurar a fé desses espíritos preparados para as suas missões. A fé de Agar, que ouve a voz do anjo e aquece em humilhar-se e voltar para casa. Ela volta para casa. E quando ela volta para casa, ela já ganha a informação que ela estaria grávida. Estás grávida e vais dar à luz a um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Claro, ela estava aflita no meio do deserto e o Senhor a ouviu. E o anjo dá essa informação para ela, que ela já concebeu um filho e que ela deveria dar a esse filho o nome de Ismael. Agar cumpre essa recomendação do anjo e Ismael, o filho de Agar, ele nasce sob a tutela da casa de Abraão, ou seja, é o primogênito de Abraão. O Abraão, que é o grande pai da nação de Israel, é o grande pai, dos filhos de Israel. Poucos anos depois, por insondáveis questões dos desígnios de Deus, Sarai, ou Sara, ela concebe também um filho de Abraão, e este ganha o nome de Isaque, ou seja, Isaque então era menor que Ismael. Ismael é mais velho, mas o filho, fruto da concepção como escrava. E aí temos um momento de acirramento, ciúmes e inveja, fase 2. Porque Sara passa a não querer novamente esse conflito dentro da sua casa. Afinal de contas, ela agora tinha dado a Abraão um herdeiro. Não havia mais a necessidade da presença da escrava e do seu filho bastardo. E começa ali ter novamente um acirramento e uma coação para que Agar saia daquela vida doméstica. E acontece isso. Agar, novamente compingida a sair do lar de Abraão, ela resolve novamente tomar o caminho do deserto. Ela toma o menino, segura-o pela mão e leva para o deserto. Quando ambos estão no deserto de Bersabeia, nessa jornada, Agar, ela já perdia a esperança de saírem com vida daquela caminhada pelo deserto. Ela ouve novamente a voz do anjo, o anjo do Senhor, e ele pergunta: que tens, Agar? Nada
temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Já não era mais a voz dela clamando por proteção, do menino. O menino com seus 5, 6 anos de idade já manifestava uma interlocução com o Senhor, e Deus havia ouvido a voz desse menino clamando por proteção, clamando por intercessão. E o anjo diz: nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde ele está. Diz a Agar, a mãe: levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Que grande nação é essa, meus irmãos? A nação árabe, a tenda de Ismael. E nós temos hoje, perpetuada na história da humanidade, infelizmente, um acirramento, uma briga, diria eu, de raízes bíblicas, porque Agar é a mãe de Ismael, que é a grande liderança da nação árabe, ou seja, dos palestinos. E Isaac é a grande liderança daquele que vai formar, dentro da sua linha de hereditariedade, as 12 tribos de Israel. Israelenses e palestinos, jungidos pelo acirramento e pelos ciúmes e pela inveja, na relação de duas mulheres, buscando protagonismo dentro da casa de Abraão. E aí, esses 2 episódios do exílio no deserto atestam a parceria e a ligação desse menino Ismael com Jesus e a sua missão sobre a face da terra. Ismael foi o fundador das nações árabes, para mais tarde ser para nós o anjo tutelar da nossa pátria. E como é que a gente sabe disso e onde Ismael entra no cenário da nossa história? Nos conta a obra Caminho da Luz, ditada, melhor dizendo, nos conta a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, que no último quartel do século XV, melhor dizendo, no último quartel do século XIV, Jesus realiza uma das suas visitas periódicas à Terra e convoca uma reunião. Sim, Jesus é o nosso CEO, o CEO do governador, é o nosso governador planetário, e tem dentro da sua equipe gestores, entre eles Ismael, responsável pelo Brasil. E ele, Jesus, convocando essa reunião de pleiade de espíritos colaboradores diretos dele, ele começa nessa reunião dos espíritos questionar como seria a continuidade do planejamento estratégico para a Terra, porque a Europa estava imersa em guerras. A Idade Média estava em plena vigência, o último quartel do século XIV. Nós estamos falando de 1300 e alguma coisa, quase, né? O último quartel do século. E a Europa estava invadida pelas guerras, pior, invadida pelas guerras religiosas da Idade Média, da Inquisição, das Cruzadas. E Jesus queria, no espírito de decisão compartilhada, eu vou repetir, Jesus queria, no espírito de decisão compartilhada, trabalho em equipe, decidir qual seria a melhor estratégia para a humanidade. O trabalho espiritual superior se dá em ação compartilhada. Jesus, apesar de toda a sua magnitude espiritual como governador do planeta, ele reúne os seus pares e decide coletivamente. Portanto, não cabe autoritarismo no movimento espírita. Não cabe decisões isoladas. Vamos aprender com o modelo de trabalho de Jesus. É só uma parte. Então, Jesus faz essa reunião com os seus espíritos colaboradores e pergunta a eles o que podemos fazer, quais são as estratégias superiores que irão ajudar a humanidade. E dentro dessa reunião, encontra-se um espírito chamado Hilel, ou Eliu, né?
depende daí a forma que a gente vai optar para pronunciar o nome, mas esse espírito, Eliú, ele está altamente vinculado à história de Israel. Ele havia sido um grande sumo sacerdote, conhecido, inclusive, dentro da corrente rabínica dos sacerdotes judeus, dos fariseus do templo, como um grande sacerdote que adotou uma filosofia próspera do amor e do respeito ao próximo. Existe dentro da nação judaica uma corrente filosófica chamada de hilelismo, de Hillel, porque ele que instaura esse pensamento filosófico, recuperando a máxima maior de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, a instauração do amor. E esse espírito Hillel, ele está presente nessa reunião. E ele chega para Jesus e diz, e aí a gente pede permissão para poder usar a palavra, né, de Humberto de Campos, que é belíssima traduzindo esse momento. Senhor, diz Hillel, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, claro, a Idade Média estava assolada pelo materialismo, pela ruptura da essência da fé, pela corrupção religiosa. Se esses infelizes buscam na materialidade uma felicidade impossível e marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos, aí vem a ideia, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples, as nossas nações indígenas, aguardam a semente de uma vida nova nessas terras, para além dos grandes oceanos. Poderíeis instalar o pensamento cristão. Vou fazer outra parte. Obrigada, jesuítas, porque foram os jesuítas que venceram todas as dificuldades para que fosse instaurada na terra do Cruzeiro o processo de cristianização. Não se trata de um processo de aculturamento, como muitos historiadores materialistas definem. Se trata de uma execução de uma missão espiritual de uma coletividade religiosa que não mediu esforços para inocular na terra brasileira o sentimento de cristandade, com todos os vieses que fazem parte da injunção desse processo de instauração. Ninguém corrompeu consciências. E aqueles indígenas que travaram contato com os jesuítas ganharam a água lustral do Evangelho para a continuidade das suas progressões espirituais. Onde esses espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a partir dessa ideia luminar de Hillel, ele, Jesus, resolve dar ao autor da ideia o privilégio da execução dessa própria ideia. E o que acontece com Hillel? Ele reencarna como um príncipe na casa real portuguesa. Ele reencarna como grande navegador, o grande fundador da escola de Sagres, Henrique de Sagres. E vejam a beleza dessa história, porque é justamente a escola de Sagres que vai criar toda a expertise técnica para que as naus portuguesas pudessem descobrir, que eu estou colocando entre aspas, descobrir o Brasil. Hillel dá a ideia, ele ganha a injunção da perspectiva da reencarnação
nessa reencarnação, ele ganha a característica de um grande navegador para impulsionar os navios portugueses a descobrirem o nosso território americano, na sua parte sul, que é o nosso lindo país, Brasil, terra de Pindorama, a terra do cruzeiro. E aí diz Jesus: a região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Eu vou ler de novo essa frase. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Nós temos uma terra cujo patrono espiritual é Ismael. E nós não podemos nos deixar avassalar pela onda do separatismo, pela onda da fermentação de ideias, para que o Brasil não descumpra a sua missão espiritual. Nessa minha fala, eu não estou aqui defendendo e nem me posicionando em nenhum dos lados, só lembrando que a nossa vocação é uma vocação espiritual de tradução do Evangelho. E nessa vocação espiritual de tradução do Evangelho não cabe separatismos, não cabe irmãos contra irmãos, não cabe extremismos, não cabem preconceitos, não cabem nos desavorarmos em instabilidades físicas e emocionais. Nesse processo de evangelização, o Brasil, ele tem um papel protagonista. Numa das falas de Ismael, nas suas poucas contribuições mediúnicas, ele nos disse: o Brasil, já dentro de uma estrutura de reunião da fé, o Brasil tem a missão de cristianizar, é a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Então, que possamos instaurar no Brasil o local onde o pão dividido é a causa generosa da verdade e da luz para o triunfo desse Evangelho. Reproduzindo as palavras de Ismael, nós podemos afirmar, como ele afirmou, quando da instauração do movimento espírita brasileiro, na tenda de Ismael, na sua própria tenda, quando ele considerou, sim, o fruto amadureceu. E na hora precisa, por todos pode ser saboreado. Podemos saborear, meus amigos, esse fruto amadurecido. Por todos fomos arrebanhados por Ele. Nós todos fomos arrebanhados por Ele para preparar esse celeiro que será a entrega do Evangelho para o mundo. Precisamos agora fazer o caminho de volta. A árvore do Evangelho, ela sofreu ao longo da história da humanidade 2 grandes momentos de transplante. O transplante, no primeiro momento, ainda no período da Palestina, no período mosaico, quando o cristianismo foi sufocado pelos interesses da matéria, pelo Império Romano. E aí eu pergunto para vocês, aonde o Império Romano? Aonde está o Império Romano? Aonde estão os Césares? Aonde estão os palácios? Aonde estão as legiões? Ruíram nos ecos do tempo. E depois desse momento de transplante, esse
um segundo momento de transplante ocorreu na Europa quando da instauração da Revolução Francesa, quando o materialismo novamente ganha protagonismo, quando os filhos da Revolução que defendiam a máxima filosófica ideal para a composição de todas as sociedades, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Essa essência maior dessa filosofia que inspirou os revolucionários franceses para a instauração da Revolução, para a queda da Bastilha. Mas esses mesmos franceses, essas mesmas lideranças, os filhos da Revolução, foram engolidos novamente pelo materialismo, pela ganância e pela sanha do poder. E se comportaram até de uma maneira mais escalada, pior do que os monarcas, pior do que aqueles líderes dos grandes impérios. E aí, nesse momento, nesse solo francês, a árvore do Evangelho, ela é novamente transplantada, dessa vez da Europa para a pátria do Cruzeiro, para a Terra Nova, para a América. Trabalhando-se aqui uma amálgama de raças, porque o Brasil é uma grande mistura, o povo africano trazendo o seu contributo do trabalho e da humildade. O povo original, os indígenas, trazendo o seu contributo da ingenuidade, da ligação com a natureza, da pureza de propósitos. E o povo europeu que aporta nas costas brasileiras como degredados, plenos de esperança, plenos de vigor para um momento novo naquelas vidas. Nas vidas que eles tinham deixado para trás, vidas maculadas pelo crime, pela perseguição. O Brasil recebe os europeus, mas os europeus expulsos da Europa. Esses foram os habitantes brancos da Terra Nova. Por isso que dizemos que o Brasil é a terra da promissão, o grande hospital para as almas doentes e sedentas de auxílio, para que possamos impulsionar as nossas vidas e nesse cadinho dessa roda da encarnação, das nossas encarnações, que possamos inclusive também agradecer e valorizar os esforços do nosso patrono, o patrono do nosso país, os valorosos esforços de Ismael e de suas falanges, para que elas possam, meus irmãos, continuar a nos inspirar uma frente única de trabalho, apressando assim a marcha redentora da humanidade. Temos muitas responsabilidades enquanto espíritas na terra do Cruzeiro. É uma responsabilidade dupla, ser espírita na terra do Cruzeiro, mas que possamos alcançar sucesso nessa nossa empreitada, nos lembrando, inclusive, o que a obra Brasil, Coração do Mundo também nos entrega como consolo e como diretriz para não desistirmos, que sobre as nossas cabeças paira o Cruzeiro do Sul, a constelação da cruz, nos lembrando todas as noites qual é a nossa verdadeira vocação. Muito obrigada. Só agradecer. Só faz a nossa prece.
vamos, nesse momento, agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre de amor e bondade, aos mentores espirituais de nossa casa, ao mentor espiritual da nossa irmã Cristiane Drutz, que tão belamente nos trouxe esse passeio pelo livro O Céu e o Inferno, finalizando no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que sempre nos envolve das maiores emoções. E ela lindamente nos trouxe essas reflexões em momentos que estamos passando, onde esse livro necessariamente deveria ser estudado por todos nós, lido e relido, para entendermos a nossa posição como espíritas em momento tão crucial, nesse país tão grandioso, tão lindo, com um potencial tão grande. A nossa posição é tão importante. Para isso, precisamos ter a humildade e nos curvarmos diante do Cristo. E lembrando Paulo, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Que a nossa irmã seja muito amparada, muito abençoada, que ela possa ter um regresso de muita paz ao seu lar. Sabemos dos esforços da viagem, mas que ela leve o coração repleto de alegria, porque deixou aqui, nessa tarde chuvosa, tarde acinzentada de nossa cidade, deixou aqui um sol luminoso, quente em nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por esse banquete, e que a Tua paz, Senhor, esteja no coração de cada um, e que o nosso final de semana continue sendo de alegria e de paz. Que assim seja, graças a Deus.